para a palavra. Você pode estender a sua mão direita e orar por mim? Vamos juntos. Vamos gerar juntos algo nesse lugar. Existe uma responsabilidade para quem vai trazer a palavra. Mas eu quero pedir a você que você ore por mim para que não saia nada de dentro de mim que atrapalhe o que o Espírito Santo quer fazer. Do mesmo jeito que você utilizou a sua boca para abençoar essas finanças, abençoa a minha vida agora. Junta comigo, seja um profeta para abençoar a minha vida. Senhor, eu entrego os meus sentidos, a minha fala ao Senhor, o meu coração ao Senhor, para que o Senhor quer fazer nessa noite. Me utilize como um canal de bênçãos para a sua casa. Transmita aquilo que o Senhor quer falar através de mim. Não deixe, não permita que nada saia do meu coração. Eu coloco por terra agora todo o meu senso de justiça. Eu coloco todas as acusações na minha mente agora, para que caiam por terra, para que tudo flua de acordo com o que o Senhor, que é o dono da palavra, que é santa, eficiente e suficiente, para que o Senhor alcance a necessidade do nosso coração, nos moa, nos toque, nos fira com a sua presença, Espírito Santo. Ela é a coisa mais importante que nós temos. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus amigos, eu vou dizer algo para vocês. Eu não sei vocês, mas esses dias o Senhor tem me moído. Eu fui ministrar no Bibreve semana passada. A gente retornou com o Bibreve e de verdade Deus tem tocado muito o coração dos líderes dessa casa. Moído mesmo. Ensinado, mexido nas estruturas. A gente declarou no final do ano passado que esse ano seria o ano da simplicidade. Nós estávamos reunidos enquanto pastores lá. A gente faz reuniões de mesa frequentemente. E o pastor Edilson falou algo que eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu vejo isso como uma necessidade. Ele disse: por muito tempo a gente liberou palavras proféticas para o ano consequente, seguinte, aqui na fonte. Mas a palavra de simplicidade, ela não é uma palavra profética. Ela é uma palavra de necessidade para a igreja. Nós precisamos entender que simplicidade não é uma profecia. Porque eu não posso profetizar para você, seja simples. Porque simplicidade é algo que eu e você temos que alcançar por nós mesmos. Quando a gente entende esse grau de responsabilidade, aí a gente vai para as outras práticas de proximidade, de aproximação com o Senhor, que é a simplicidade em forma verbal. Não existe um nome maior que possa te direcionar à simplicidade do que o nome de Jesus. Toda a Bíblia direciona para uma palavra, para um homem, para um verbo, palavra com P maiúsculo. Esse é o nosso Jesus. Então, se você quer ser simples, não tem outra maneira de a gente declarar simplicidade no meio do povo, no meio da igreja, sem falar de relacionamento, sem falar de proximidade com Cristo. Então esses são dias em que o Senhor tem levantado homens, mulheres de percepção, homens e mulheres que percebem o que o Senhor está fazendo, mas entendendo que é Ele que faz e que nós somos apenas agentes. E se que necessário for, se necessário chegar e voltar a um lugar de onde a gente saiu, porque se a gente entende que a palavra simplicidade é uma necessidade para o povo, em algum momento a gente se perdeu. A grande pergunta é: onde foi que a gente se perdeu? O que é que falta para a igreja do Senhor para que ela seja simples? Porque não há outro ensinamento de Jesus em nenhum texto bíblico que não volte a um lugar de simplicidade. Jesus é o nome mais avassalador que pode atingir o nosso coração, mas Ele foi simples em tudo o que fez. Mas nesses dias eu percebo uma igreja soberba, altiva, sem percepção das coisas do alto. Parece que nós voltamos a um tempo de Babel, onde uma confusão se levanta, todo mundo fala o que quer, mas ninguém tem uma voz.
Sabe, onde o momento é de que quem fala mais alto governa, parece que a igreja entrou nesse método de querer ser forte, relevante, e coloca inclusive as suas estruturas, o seu caráter como moeda de valor. Nós vemos agora pastores se levantando para saber quem é maior no reino, igrejas brigando por nomes, para elevar doutrinas. Agora a minha pergunta é: onde foi que Jesus nos ensinou esse tipo de palavra? E eu não estou aqui para exortar a igreja não, eu estou aqui para que a gente alcance esse lugar de simplicidade no Senhor. Porque o que a igreja precisa nesse momento é de arrependimento, e não de levar nome de doutrina. Que o nosso coração volte a um lugar de arrependimento, porque aí o avivamento chega. Não existe avivamento sem uma igreja arrependida. Só que sabe o que é que eu penso que falta? A igreja do Senhor parou de ouvi-lo. Nós damos mais atenção aos homens relevantes, a quem está na mídia. Aquele relevante no Instagram que eu e você assiste todo dia, ele tem mais importância do que essa palavra, que é viva, eficaz, eficiente e suficiente. Onde foi que a gente deixou de ouvir o Senhor? Onde foi que os nossos ouvidos foram cerrados, seletivos? Parece que agora, mais importante do que a semente plantada, é aquele que semeia. Você pode abrir comigo, Marcos 4. Quero falar um pouquinho sobre isso. O tema da nossa mensagem é: voltando a um lugar de sensibilidade no Senhor. Que se levantem mulheres, homens que percebem. Mas não é só perceber o Senhor, porque quanto mais a gente se aproxima dEle, quanto mais a gente percebe a presença do Senhor, mais nítido, mais visível fica as nossas limitações. Então deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente iniciar logo essa conversa. Se você está se sentindo sujo, em pecado, indigno, em algum momento Jesus está trazendo clareza à nossa vida. Em algum momento você está se aproximando de Deus, porque mais próximo, quanto mais próximo você chega da luz, quanto mais perto você chega da luz, mais as suas falhas se tornam nítidas, mais o seu pecado se torna visível. Marcos 4, você pode ler comigo. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que ele entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar. Assim lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas. No decorrer do seu doutrinamento, ouvi: eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser tão profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e eis que não tinha raiz, e secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos continuar, verso 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, os 12, interrogaram a respeito das parábolas e lhe disseram. E ele lhes respondeu: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora
tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhe perguntou: não entendeis essa parábola? E como podereis compreender as outras? O semeador semeia a palavra. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, 60 e 100 por um. Isso é um evangelho do nosso Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Essa foi a primeira palavra que eu ouvi na minha vida cristã. Primeiro, eu fiz um EJC, na realidade um EAC. Eu tinha 16 para 17 anos. Eu fiz um encontro de adolescentes com Cristo e tinha uma menina que eu tento muito encontrar essa menina, mas eu não consigo. Porque eu nunca esqueci essa palavra, porque ela me ensinou embaixo de um pé de manga. Dentro desse acampamento, ela chegou, ela disse: deixa eu te ensinar, pessoalmente. E ela me leu a palavra do semeador. E ela me explicou essa palavra e eu nunca esqueci disso. Sei o nome dela, mas nunca esqueci, porque aquilo ali foi gerado no meu coração. E eu quero dizer algo para vocês: o Senhor vai implantar uma semente no nosso coração hoje à noite. A grande questão é como está o terreno do seu coração. Porque a gente tem uma tendência, porque por ser uma parábola básica de escola bíblica, a gente tem uma tendência natural a desprezá-la e querer um aprofundamento, uma palavra mais consistente. Mas eu volto a dizer que ela é suficiente para nós. É suficiente porque nem sempre essa palavra é declarada para quem está sendo evangelizado. Essa parábola, ela é atemporal, ela alcança todo o tempo. Então você que tem 50 anos de evangelho, você precisa ouvir essa parábola. Porque nem sempre o seu coração, o terreno da sua vida está pronto para receber a semente que produz mudança. Então, dependendo da estação, pode ser boa ou ruim, pode frutificar ou não frutificar. O pastor Edilson, toda vez que sobe aqui, antes de trazer a palavra, ele fala algumas coisas que eu sei que você já percebeu e você já sabe de cor. Antes de ler a palavra, ele diz: repita comigo: a Bíblia é a palavra de Deus, não é? E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Não é assim que ele fala? Quantos prestaram atenção que ele sempre fala isso? Às vezes eu fico pensando que ele tem algum acordo com Jesus com isso. Mas é um zelo pela palavra. Agora, você já prestou atenção em algo? Quando a gente declara, e às vezes a gente declara muito no automático, quando a gente verbaliza isso, por muitas das vezes a gente está sendo irresponsável, ou não percebe o que está acontecendo. Porque se eu digo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, isso depende da maneira como eu estou. Porque se eu estiver em pecado, o que a Bíblia diz que eu sou é algo terrível sobre mim. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Se eu estiver em pecado, o lugar para eu vou não é tão agradável para que eu possa declarar. Vocês já prestaram atenção nisso? Então, existe um senso de responsabilidade no que a gente declara. E tudo que o pastor Edilson fala sobre essa verbalização é verdade mesmo. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Só que parece que a gente perdeu um pouco dessa responsabilidade no que a gente próprio declara. No verso 9 desse texto que a gente leu, Jesus, até o verso 9, ele fala da parábola. Depois do verso 9, ele explica a parábola. Entre a explicação da parábola e a parábola dita ao povo, ele diz uma frase: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. E eu não sei você,
Mas eu fico me perguntando por que Jesus falou isso nesse momento. Porque Jesus, no meio da explicação, no recheio da palavra, na essência da palavra, ele declara: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe por quê? Porque ele não estava falando algo físico para aquele povo. Ele não estava falando, aquele que tem uma orelha, preste atenção. Jesus já entendia daquela época, e talvez essa mensagem seja para nós, de agora, que nem sempre aquele que ouve está prestando atenção no que está ouvindo. E talvez essa palavra seja para mim e para você. Ele explica 3 tipos de terreno, na realidade 4, mas 3, que se tornou meio que ineficaz, não atingiu o objetivo, e um que foi atingido o objetivo, que é a semente que floresceu. Mas é como se Jesus dissesse, prestem atenção no que eu estou falando, é como se ele dissesse, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça, preste muita atenção, porque isso vai definir a sua vida. Você já teve a triste capacidade de conversar com alguém que não estava te dando ouvido? Eu vou dizer algo para vocês, minha gente. Aninha tem TDAH. Aninha tem TDAH, o psiquiatra, ela toma remédio para isso, vocês sabem disso, né? Eu conto um bocado de história dela aqui. Mas às vezes, para que a Aninha me atenda, eu tenho que falar com ela 3 vezes. Minha filha, pode fazer isso aqui? E ela está num mundo que só ela sabe. No hiperfoco em alguma coisa. E eu digo, minha filha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Digo, Aninha. Ela, oi meu filho, eu ouvi. O eu ouvi me dá uma raiva. Porque ela não ouviu. Ela não ouviu. Você já conversou com alguém assim, que tem dificuldade, que parece que você está falando só? Você já teve a oportunidade de conversar com alguém que é surdo fisicamente? Ou que tenha pelo menos muita dificuldade de ouvir? Pastor Diogo, Deus abençoe. Você já teve? Quem aqui já tentou falar com um surdo? Sem ser daqueles que eu não sei falar aquele negócio. Como é o nome disso aqui? Libras. Não manguem não, figurinha está fora. Gente, não é difícil. Não é difícil. Você pode, se ele estiver de costas, você pode gritar que ele não vai lhe atender. E eu penso que esse é um tempo em que a igreja ensurdeceu. Ou pelo menos estamos com muita dificuldade de ouvir o Senhor. Sabe o que é que Tiago 1, verso 9, coloca aqui para mim se puder, Felipe. Tiago 1, verso 9 fala. E esse é um tempo em que a igreja está falando muito. Tem muita fala. Tem muita gente querendo ser a voz do que clama. Tem muita gente querendo levantar a voz. Aparecer, se mostrar, ser voz mesmo. Mas Tiago diz. É Tiago 1,9, meu Deus. 1,19, perdão. 1,19, eu estou que nem a Aninha. Portanto, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Chegou o tempo em que a igreja precisa parar um pouquinho e ouvir. Porque quem ouve, cresce. Quem ouve, amadurece. Quem ouve, se converte. A fé vem pelo ouvir, não é pelo falar. E a gente tem trocado o ouvir o Senhor por falar algo que Ele nunca declarou. Qual é o problema atual da igreja? A gente quer verbalizar coisas em nome de Deus que Ele nunca falou. E a gente pensa que ouviu. E aí a gente volta para Babel. Para uma confusão, a igreja é uma confusão. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou trazendo algo para uma palavra interna para a nossa casa. Porque eu acredito muito na igreja do Senhor. Uma igreja adornada, forte e viva, e o inferno não prevalecerá contra ela. Você pode dizer um amém? Eu acredito muito na igreja, agora nós precisamos ajustar. Tem pontos de caráter nosso que nós precisamos ajustar. Pontos perdidos, e é nesse lugar que a gente precisa chegar. Sabe por quê? Por que é que você acha que em alguns pontos a igreja do Senhor está descredenciada? Talvez Provérbios 18 fale isso. Porque os líderes
Porque as pessoas relevantes de dentro da casa do Senhor estão atraindo, estão buscando olhares para si, não mais apontando para alguém. Provérbios 18:13 diz: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Essa talvez seja uma da nossa realidade. Nós estamos querendo falar antes mesmo de ouvir o Senhor. A igreja não passa mais por processo. Os profetas agora querem falar tudo que dá na telha. Eu quero a revelação, não quero passar pelo processo da obediência, do processo da disciplina. Porque fica mais fácil, atrai mais minha atenção. É mais pop essa cultura. Quando eu venho, profetizo, ativo alguém e digo que o Espírito Santo desça sobre você. Você vai ser rico, você vai ser aquilo. E às vezes Deus não falou nada disso e você não ouviu, mas quer falar. Que a igreja do Senhor só fale aquilo que ouça. João Batista, quando foi perguntado quem ele era, ele disse: eu sou a voz do que clama. Não é a voz que clama, é a voz do que clama. Alguém está clamando e eu verbalizo. Existe uma grande diferença nisso. A gente parece que perdeu os sentidos espirituais. Falar é bom, ouvir é difícil. Sentir, se eu for perguntar aqui a grande maioria, e se forem me responder de forma singela e eu disser assim: quanto tempo faz que você sentiu a presença de Deus? Não tem gente que tem dificuldade? A gente parou de sentir porque a gente parou de ouvir, porque a gente parou de se aproximar. Eu vou dizer algo para vocês. Passei num concurso, depois de velho, fui fazer os exames para assumir, fui convocado. Uma pasta assim de exame que eu tinha que fazer. Uma das coisas que eles me pediram foi o exame oftalmológico. Eu tenho vou fazer 41 anos agora em março, minha gente. Eu passei a minha vida todinha fazendo exame. Eu fiz exame, acho que ano passado, porque a Aninha, depois de 40 anos, a gente fica cego, né? Tem boquinha não. Eu agora leio assim. Quando eu chego no oftalmologista, faço todos os exames. E assim, eu vou ser sério para vocês. Eu estava preocupado com minhas taxas. Glicose, colesterol, tudo. Mas quando eu cheguei para fazer o exame oftalmológico, eu disse: esse aí eu vou tirar de letra. Quando eu termino o exame, o médico chega para mim e diz: você sabe que você é daltônico? Eu disse: depois de 40 anos. Depois de 40 anos, eu descobri que eu sou daltônico. Eu tenho uma dificuldade de enxergar cores. Minha gente, ele fez um teste comigo lá, passou 15 coisas na minha frente, eu só acertei um e não vi nada dos outros 14. Ele disse: qual é o número que está aí dentro? Eu disse: que número? E ele disse: você tem daltonismo. E às vezes, eu não quero trazer um exemplo meu para fundamentar nada. Mas às vezes a igreja, depois de 40 anos, descobre que tem uma deficiência. O tempo não importa. O que importa é a correção. Se a gente se perdeu em alguma coisa no nosso caráter enquanto igreja, ainda é tempo de ajustar. Se você se perdeu em algo, ainda é tempo de ajustar. A grande questão é: onde está o solo do meu coração? Está pronto para receber isso aí? Vamos lá, vamos falar dos 4 solos. Rapidinho, só para a gente resumir. Primeiro solo, a Bíblia diz, Jesus falando que foi uma semente que foi colocada à beira do caminho. Se eu fosse fazer uma escola bíblica aqui, você saberia o que é a beira do caminho. Mas eu quero trazer algo diferente hoje. 2 entendimentos diferentes à beira do caminho para uma realidade, para quem não conhece tão profundamente a palavra, mas que também alguém já é consolidado. Deixa eu dizer algo para você: beira do caminho não é caminho. Primeiro ponto. Beira do caminho é beira do caminho. Você já viu uma estrada? Então você veja que você está na beira do caminho. A Bíblia diz que quem anda na beira do caminho tem uma maior facilidade de que Satanás venha e roube a palavra dentro do coração. Então veja, Jesus lança a palavra, o semeador vem e lança a palavra de ajuste para o nosso coração. Mas às vezes a gente não está no caminho, a gente está na beira do caminho. A beira do caminho me relata 2 circunstâncias. Uma de localização,
que é necessário entender que eu preciso estar no caminho, e no caminho eu preciso me localizar geograficamente, obviamente. E ela também traz uma percepção de chão batido, de chão pisado, porque se você pegar uma estrada, por exemplo, e Jesus usava essas analogias, a beira do caminho é onde o povo anda, é onde o povo se movimenta. Pega uma estrada, quem é do interior aqui? Quem conhece o interior? Então você sabe o que eu estou falando. Tem lá a estrada e o povo anda à beira do caminho, às margens. Só que aquele chão é batido. Onde a gente coloca os pés, onde foi muito pisado, não nasce nada. E a palavra que eu tenho para você é: talvez o seu coração esteja pisado por outras pessoas. Talvez o seu coração não receba o que o Senhor quer fazer, porque muita gente pisou onde não era para pisar. E eu aprendi algo muito espetacular com um pastor que eu fui lá na casa de Zadok, em Curitiba. E eu quero compartilhar com vocês. Existe algo dentro do seu coração que é tão precioso, mas tão precioso, que você tem que cuidar tanto, que você não pode deixar ninguém entrar. Porque se você permitir que entre, vão pisar. E se pisar, nada nascerá. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês estão comigo? Está todo mundo comigo? Então preste atenção. Primeiro ensinamento: ande no caminho. Jesus é o caminho, não é a beira do caminho. Quem andava na beira do caminho era a multidão. Onde Jesus passava, o povo vinha à beira do caminho. E onde muita gente pisa, é difícil de nascer alguma coisa. Os caminhos antigamente eram feitos por animais. Pegavam o mato, a grama, e botavam os animais para andar, porque onde eles andavam, aquela grama ia morrendo e o caminho ia sendo feito. Comece a sair da beira do caminho e entre no caminho, porque na beira do caminho, seu coração é muito mais fácil da palavra ser furtada. Segundo terreno, solo rochoso, e aqui a gente está falando de algo interno. Porque ele diz que a semente é plantada, ela entra, mas é superficial. E logo quando nasce, o sol vem, porque não tem raiz em si mesmo. Um tempo atrás, eu trouxe uma palavra que foi um alerta que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu quis compartilhar com vocês e eu quero falar novamente. Sabe qual é o nosso problema? Que se eu perguntar a grande maioria daqui, que estava aqui domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? É retórico, tá, o que eu vou fazer, não se preocupe, você não vai passar vergonha. A grande maioria não sabe o que foi pregado aqui. Não lembra. Porque a palavra não dura no nosso coração. Se eu perguntar a você quanto tempo dura uma palavra no seu coração, quanto tempo uma palavra tem de resistência dentro de você para promover mudança, talvez seja de um dia para o outro. É só o tempo de acabar o culto e nós voltamos às práticas iniciais. Então o solo rochoso tem tudo a ver com a dureza do nosso coração, a resistência que nós temos em segurar uma palavra, porque nós ainda somos muito resistentes à palavra do Senhor. O terceiro solo fala de algo externo agora, porque a gente tem que andar no caminho, a gente tem que ser resistente em segurar uma palavra, mas o grande problema são os terrenos que a gente escolhe andar, porque aí a gente agora está falando de ambiente externo. Ele fala, a semente entrou, floresceu, mas por estar cercada de espinhos ela morre. E eu não preciso dizer para você, porque você já entendeu o que eu quero falar. Não adianta a gente ter um firme fundamento, não adianta a gente receber a palavra e andar em lugares que Jesus não chamou a gente para estar. Então eu quero trazer uma palavra de pé no chão para você. Preste atenção nas suas amizades, preste atenção com quem você anda, porque eles vão sufocar você lentamente. Escolha as pessoas com quem você deve andar. E deixa eu dizer algo que o Espírito Santo está pedindo para eu falar. Essa palavra não é para o irmãozinho que está para o seu lado, não, é para você mesmo. E você pode estar no seu coração, eita, se fulaninho estivesse aqui para ouvir isso. Essa palavra é para mim e para você. Posso ouvir um amém? E aí a Bíblia fala do quarto terreno, que esse sim atinge o objetivo, que é o frutificar. Perceba a progressão em 3 níveis.
Primeiro nível a semente nem chegou a entrar, porque antes disso, Satanás veio e roubou. No segundo nível ele entrou, mas era superficial. No terceiro nível ele entrou, mas o ambiente externo não permitiu. No quarto terreno, esse excelente, a palavra floresceu. Entre essa explicação e outra, Jesus fala: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que têm interesse em entender, entendam, porque ele estava falando de reino. Só que tem uma palavra que é comum em todos os terrenos. Você percebeu? Quando Jesus explica a partir do verso 14, eu acho, vamos lá. A partir do verso 14, 15 e 16, ele diz uma palavra em comum. Que ele fala que os três terrenos ouviram a palavra. Quando ele vai explicar, Jesus diz: vocês não entenderam essa palavra. O primeiro terreno, ele começa a explicar, ele diz: ele ouviu, mas logo se perdeu. O segundo, ele ouviu, mas logo se perdeu. O terceiro diz: ele ouviu, mas logo se perdeu. Os três falaram de algo, de uma sensibilidade no ouvir. E ele termina dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual é o problema de não ouvir? Qual é o problema da gente ouvir com a orelha e não dar a atenção devida que Jesus precisa? O grande problema é que Jesus sempre fundamentou para depois executar. Se você tem anotação, anote isso. Em todas as palavras, em todos os ensinamentos, Jesus sempre fundamentou para depois executar. Se você pegar o Marcos 5, capítulo seguinte, você vai ver que Jesus vai para Gadara, mas antes ele estava ensinando ao povo na beira do rio. Ele estava ensinando e ele diz: agora vamos para a prática. No meio do caminho uma tempestade acontece. Jesus estava falando de fé. Jesus fundamentou. No meio do caminho, o que é que acontece? Os discípulos entram em crise, com medo da tempestade. Jesus, Mateus 5, logo depois de subir ao monte lá, ensinar as bem-aventuranças, Sermão do Monte, você lembra? Ele trata caráter com todos que estavam ali, os seus discípulos, ele reúne todos. Trata caráter e diz: agora vão. Marcos 5, ele vai para Gadara, pega lá o gadareno, vai atrás do gadareno. Em Marcos 6, ele fala do grão de mostarda, e ele fala de fé. E ali, em Marcos 6 também, ele também fala de duas passagens, que é a passagem da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Vocês perceberam isso? Jesus fala de fé, Jesus promove ensino e depois ele mostra como é que acontecem as coisas. Jesus estava falando de algo e consequentemente algo acontece para que ele execute aquilo. Agora preste atenção. Se a gente não ouve o que o Senhor está querendo falar, a gente não tem como executar de forma perfeita. A gente não tem como executar. Porque aquele que volta a um lugar de sensibilidade ao ouvir, é porque ele entende que tem que existir uma comunicação. Então a gente é muito fácil para declarar: eu ligo aqui na terra o que foi ligado no céu. Você já ouviu essa frase aqui na igreja? E em outras igrejas? Eu declaro aqui na terra o que está sendo declarado no céu. E aí a gente quer ser um agente de ligação. Mas às vezes a gente nem sabe o que é que está sendo ligado no céu. O que é que Deus está declarando no céu. Às vezes a gente não sabe. Na pandemia 2019, 2020, o que se levantou de profeta falando que a Covid era de não sei o que, 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 e não era nada do que ele falou. Por quê? Porque tem muita gente declarando algo que Deus nunca falou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem disposição para entender, entenda.
quer se relacionar com o Senhor, se relacione. Porque aos íntimos Ele revela os segredos do seu coração. Você já ouviu falar que aos profetas Deus revela as coisas do seu coração? Ontem eu estava conversando aqui com a menina do Be Brave. E ela me perguntou, ela disse, pastor, a Aninha estava falando aqui sobre profecia. A importância do dom profético no meio da juventude. E ela disse, pastor, mas a profecia, ela não tem que ser, o profeta ele não tem que ser reconhecido pela igreja. Eu disse, sim, o encargo profético sim. O dom de profecia é aberto para quem quer alcançar. Agora tem uma condição. A palavra diz, buscai. Buscai. O grande problema da nossa geração, desse tempo de agora, é que a gente não tem interesse em buscar, a gente tem interesse em revelar. Quando a gente entender que é necessário passar por um processo, quando a gente entender que a comunicação com algo, com o Senhor, ou com o que quer que seja, porque para eu me comunicar com alguém, vai ter sempre alguém que fala, alguém que ouve e o assunto no meio. O emissor, o receptor, né? E a mensagem. O grande problema é que talvez o emissor esteja com dificuldade de fazer com que o receptor ouça. A mensagem está sendo passada, o receptor está querendo mandar, o emissor está querendo mandar, mas o receptor está com dificuldade, não ouve. Esse é o tempo de abrir os ouvidos para o que o Senhor quer falar. E agora eu vou entrar no texto em que a gente precisa entender algumas coisas. Abra o Marcos 7. Dois capítulos para frente, 3 capítulos para frente. Verso 35. Desculpa, 31. Todo mundo abriu? Posso ler? Então vamos lá. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Posidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Grava essa palavra aí, Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos no ouvido e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou um empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Vamos ler até aqui. Deixa eu contextualizar para você. Jesus tinha uma rota ministerial. E Jesus por várias vezes saía da rota para alcançar alguém. Vou resumir a história do Gadareno. Gadareno era um endemoniado que vivia em Gadara. E Jesus mudou a rota dele para ir lá libertar aquele cara da terra de Gadara. Jesus com os discípulos tinha uma rota, ele saiu, foi para Decápolis, é a terra do Gadareno. Ele chega lá, libera e liberta o Gadareno, um homem endemoniado que a Bíblia diz que vivia entre os sepulcros. Jesus vai e libera e liberta aquele homem. Algum tempo depois, a gente entra nessa parábola, onde Jesus novamente muda a rota e ele vai para onde? Para a mesma terra, Decápolis. Só que, quando Jesus foi libertar o Gadareno, ele foi expulso de lá. Não é que ele foi expulso, o povo expulsou, mas o povo pediu para que ele fosse embora. Por quê? Porque quando ele liberou o Gadareno dos demônios, os demônios se lançaram aos porcos, que era a fonte de renda do povo de Gadara, e os porcos se jogaram e eles perderam dinheiro. E eles pediram para que Jesus fosse embora. Então Jesus não era bem-vindo naquela terra. Só que você sabe muito bem que Jesus nunca precisou de permissão para entrar em lugar nenhum. E Jesus volta em Gadara, com a intenção de alcançar uma pessoa, só que ele foi bem recebido, a Bíblia diz. A grande questão é, se ele saiu dessa terra expulso, e voltou tranquilamente, o que foi que aconteceu nesse meio termo? Sabe o que eu penso? Eu penso que uma semente foi plantada naquela terra. Alguém foi liberto ali,
Alguém teve testemunho para contar dentro daquela terra, uma única pessoa que talvez tenha dado acesso para que Jesus fosse lá e libertasse e curasse outra. Eu penso que o gadareno pode ter sido a chave para que Jesus entrasse ali, para dar acesso ao que Jesus iria fazer. A grande verdade é que trouxeram um surdo mudo. O cara era, além de surdo, ele era mudo. E deixa eu dizer algo para vocês. Às vezes, a igreja do Senhor tem se comportado como um surdo mudo. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa que ela é muda, ela é consequência da surdez. Às vezes, por não estar ouvindo uma voz, a gente não sabe liberar, a gente não sabe falar. E esse talvez seja um problema da igreja. Porque a gente não está conseguindo liberar aquilo que o Senhor está falando, porque a gente não está ouvindo. E quem não ouve, não fala. Quem não sabe ouvir, não sabe falar. Você quer ser voz nessa terra, na vida de alguém? Antes de querer verbalizar algo, preste atenção, aprenda a ouvir. Discipline o seu coração na prática do relacionamento com o Senhor. Porque se você ouvi-lo, tudo que você falar vai estar em consistência com o que Ele está falando. Aí Jesus pega. Esse texto para mim ele é tão forte, porque ele é como se Deus... Ele tem várias interpretações, poderia ter sido uma simples cura que Jesus fez. Mas se Jesus colocou na Bíblia para a gente ler, é porque algo Ele quer nos ensinar. E eu penso assim, quando Ele pega aquele homem, que o povo trouxe para Ele, porque imagine a cena, o povo traz aquele surdo mudo e diz, Jesus impõe a mão sobre eles para que ele seja curado. Sabe o que é que aqueles homens estão fazendo? Eles estão querendo ensinar Jesus a forma que Jesus tem que fazer as coisas. É como se ele dissesse, eu já sei como é que o Senhor faz. Eu já sei como é que o Senhor trabalha. Quando o Senhor impõe a mão, uma cura acontece. E às vezes a gente como igreja se comporta dessa forma. Porque às vezes a gente sabe como Jesus faz as coisas. A gente já viu Ele fazer. A gente já teve experiência. A gente entende, a gente sabe como Ele faz. E a gente se antecipa e diz, Ele vai fazer da mesma forma. Até que Jesus pega aquele surdo mudo, contrariando as expectativas da população, e diz, vem aqui, puxa o cara de lado e tira do meio do povo. Ele tirou. Talvez você esteja pensando assim, cara, eu não estou conseguindo ouvir Jesus. Eu perdi a sensibilidade no ouvir. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez hoje é o tempo em que Jesus te chama para o lado e diz, sai do meio da multidão. Porque o problema é que você está ouvindo muitas vozes. Talvez Jesus precise te tirar de algo, porque as vozes daquele lugar estão fazendo você ter dificuldade em ouvi-lo. Há um tempo atrás se levantou um profeta chamado Samuel. O cara, vocês sabem que Samuel era pesado, vocês não sabem? Samuel era pesado, era um homem de Deus, né? Mas vocês sabem como começa a história de Samuel? Samuel está lá deitado, Deus fala, Samuel, aí Samuel abestalhado, é por minha conta, pensa que é Eli que está chamando ele. Pensa que é Eli. Aí ele diz, fala, o Senhor me chamou? Aí ele diz, eu não chamei você não, Samuel, volta para dormir. Aí Samuel deita lá na cama. Aí Deus, Samuel. Aí Samuel, mané, Eli me chamou? E ele disse, eu não chamei você, Samuel. Na terceira vez que isso acontece, quando Deus chama, aí ele diz, quem percebeu que era Deus querendo falar, não foi Samuel, foi Eli. Aí ele diz, Samuel, quando essa voz te chamar novamente, tu fala assim, fala Senhor, porque o teu servo te ouve.
Sabe o que eu quero dizer? Esse texto nos ensina tanto. Porque o grande problema é que às vezes Deus está querendo falar com você e você está ouvindo a voz do seu líder. E eu não estou levantando rebeldia aqui, misericórdia. Líder é autoridade divina, eu sou a favor. Que eu estou usando simplesmente uma simbologia para que você entenda. Porque pode não ser um líder, mas pode ser uma amizade, pode ser alguém da família que tenha muita relevância. E sabe, já ouviu aquela expressão, quando a gente coloca a nossa mão, Deus tira dele? Eu acho meio estranho, mas às vezes é assim que ocorre mesmo. Às vezes a gente está tirando a voz de Deus do nosso ouvido e colocando a voz de alguém daqui. Mas hoje, como um dos pastores dessa casa, deixa eu dizer para você, me permita ser um Eli na sua vida. Se você está com dificuldade de ouvir o Senhor, se você está com dificuldade de ter sensibilidade no que Deus está querendo falar, me permita lhe dizer, da próxima vez que o Senhor falar, que você por acaso ouvir um sussurro, abra o seu ouvido e diga: Senhor, fala, porque o teu servo está aqui para te ouvir. Sabe qual é a palavra que eu quero liberar na sua vida? É a palavra que foi liberada por Jesus para aquele surdo mudo: Efatá. Que os seus ouvidos espirituais abram para o que o Senhor quer falar. Eu profetizo sobre essa casa, que abram os ouvidos cerrados pela ação terrena, para que você entenda o que o Senhor está querendo se comunicar. Ah, minha gente, a gente precisa parar de substituir. A gente precisa parar de trocar as coisas do Senhor pelas coisas do nosso interesse, de barganhar o nosso caráter, para que a gente alcance algo. Coisa difícil é ser submisso à voz do Senhor. Coisa difícil é ser submisso à voz do Senhor. Jesus pega, chama o surdo mudo do lado, tira ele do meio da multidão. E você pode dizer: o cara era surdo mudo, por que é que Jesus fez isso? Porque ele fez isso? Eu não sei, eu sei que ele pode fazer isso com você, tirar você do meio da multidão. Talvez ele queira te tirar de lugares que você precisa sair mesmo, para que você possa ouvi-lo. Porque tem tanta gente que já foi ferida, maltratada, machucada, que traz bagagens do passado e que diz assim: eu não consigo mais ouvir o Senhor, porque eu já fui muito mexido, bateram em mim, me machucaram, eu estou desacreditado, eu não acredito mais em algumas coisas. Ei, o Senhor precisa te tirar de um lugar para falar com você, e você vai voltar a ter sensibilidade no ouvir. Você pode dizer um amém? Faz sentido isso para você, não faz? Que às vezes o Senhor precisa nos tirar de um lugar para que a gente ouça a sua voz. Só que Jesus faz algumas coisas que parecem ser meio nojentas assim. Ele pega o dedo, bota na boca, na língua dele, e bota no ouvido do surdo mudo. Talvez ali Jesus estivesse fazendo algo profético. Jesus ali, ele estava dizendo: olha, o meu falar vai fazer o seu ouvido abrir. A minha língua, o que eu falo, o que eu profetizo, o que eu vou declarar, vai fazer o seu ouvido abrir. E o que Deus está declarando para essa noite, talvez vai fazer o seu ouvido abrir. Quantos querem ter ouvidos abertos? Quantos querem ter um nível de percepção mais aprofundado, um coração mais sensível? Homens e mulheres que percebem o que o Senhor está falando, fazendo, que sentem o que o Senhor quer fazer. Quantos querem? Fica de pé no seu lugar um pouquinho, que eu vou terminar com um texto. Talvez você tenha 50 anos de igreja. Pode desligar as luzes. Talvez você tenha muito tempo de igreja. Muito tempo de igreja. Muito tempo de igreja. Deixa eu dizer algo para você. A gente está tão acostumado a falar, a gente está tão acostumado a verbalizar algo, que por muitas das vezes, nem eu nem você acredita no que a gente próprio fala. Você lembra de Pedro quando foi preso? Pedro foi preso. Aí ele está lá no meio da prisão, deitado. Vem um anjo do Senhor
manda Pedro se levantar e segui-lo. E a Bíblia diz que as cadeias foram abertas. Eu estou falando de Pedro. Certo? Não estou falando de qualquer um, não. Estou falando de Pedro. E a Bíblia diz que as cadeias foram abertas, a porta abriu, o anjo disse, me segue. E quando estava no meio do caminho, a Bíblia fala, Atos 12, quem quiser confirmar depois. A Bíblia fala que Pedro olha e diz, isso não pode ser verdade, eu acho que eu estou tendo uma visão. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Pedro andou com Jesus. Você talvez esteja acostumado a andar com Jesus, passou a sua vida toda servindo a Ele, e tem dificuldade de entender o que Ele está fazendo de sobrenatural. Abra agora a sua fé para entender que Ele pode movimentar o que está parado nessa noite. Deus ainda, e Jesus ainda se movimenta no meio do seu povo. O nome de Jesus ainda reverbera. Mas não acaba por aí não. Pedro é liberto. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, se reuniu o povo e orava para que ele fosse solto. E Pedro chega na casa de onde o povo estava orando. Quando chega lá, uma menina olha, fecha a porta na cara de Pedro, volta para onde o povo estava orando e diz, ei, Pedro está aí na frente. Aí o povo diz, está ficando doido, é? O povo estava orando para Pedro ser solto e não acreditava que ele podia ser solto. Pare de orar por coisas que você não acredita. Ou melhor, passe a crer nas coisas que você ora. Passe a entender, porque quando a gente entender que é uma questão de fé naquilo que a gente verbaliza, as coisas vão começar a acontecer. A cura que você tanto busca chega. Ah, se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas eu quero terminar dizendo para você algo. E eu quero muito que você feche um pouquinho seus olhos agora. Coloque um pouquinho a mão no seu coração. Deixa eu dizer algo para você. Não importa o tempo que você tem em comunhão com Deus. Não importa. Não importa. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia fala que em um certo tempo, antes de ser elevado aos céus, Jesus voltou à terra depois da sua morte. Ele ressuscitou. E quando ele estava no caminho de Emaús, ele encontra 2 discípulos. 2 pessoas lá. E mesmo Jesus andando em direção a eles, a Bíblia diz que eles não reconheceram. Veja só, eles não perceberam quem era aquela pessoa que estava ali. Talvez a sua realidade hoje seja de alguém que mesmo caminhando com Jesus há tanto tempo, talvez não tenha percebido Ele. Ou talvez tenha perdido a sensibilidade da presença. Mas sabe como foi que os olhos deles foram abertos? Você sabe dessa história. Mesmo sem conhecer aquelas 2 pessoas, aqueles 2 homens, chama Jesus para passar a noite lá, e quando está lá na mesa, quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles perceberam que Jesus estava ali. Se faz muito tempo que você não percebe a presença de Deus, se faz muito tempo que você perdeu a sensibilidade da presença de Jesus na sua vida, deixa eu dizer algo para você. Volte para a mesa da comunhão com Ele. Deixe Ele partir o pão para que os seus olhos se abram, para que os seus ouvidos se abram. Volte para o lugar de mesa, porque Ele está aberto para entrar na sua casa. Talvez você esteja precisando convidar Ele para chegar lá. Diga, Jesus, entra aqui porque eu preciso da sua presença, e deixe Ele partir o pão, que os seus olhos serão abertos, a sensibilidade voltará, a percepção retornará. A minha pergunta para você é: quantos querem sentir, quantos querem aprofundar na percepção do Senhor? Erga sua mão. Quantos querem chegar a um lugar de percepção, homens, mulheres de percepção? Essa palavra é para você. Se é para você, diga amém. É para você? É para você? Quantos querem alcançar um nível de profundidade nele, na sensibilidade do ouvir? Essa palavra é para você. Então eu faço um convite para você nessa noite. Quando
você achar que você não está ouvindo, ou que você está com dificuldade para ouvir, encontre um lugar nele. Procure um lugar onde você permita que ele parta o pão dentro da sua casa. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai mudar a frase. Quando Jesus disser assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A sua resposta será: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve.